Reciclagem da Visão. Muito bem, estamos voltando. O programa Novas do Reino está dando start aqui no Reciclagem da Visão. Já quero cumprimentar os nossos convidados da noite. Adilson, direto de Ilhéus, Bahia. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a toda a bancada aí e todos os irmãos aí, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Que Deus abençoe a todos e esperamos contribuir um pouco aí na edificação do reino aí. Com certeza, vai ser uma noite muito boa aqui com edificação. Temos aqui do outro lado Averino Kleber, de Erechim. Boa noite, Averino, tudo bem? Boa noite a todos que estão na bancada, também todos que estão conectados, né, com a videira verdadeira aí. Que Deus possa ter misericórdia aí, liberar muitas palavras de bênção aí nessa noite aí para nossa edificação. Né? Amém. Certíssimo. Eu já quero perguntar aí já pro Adilson de Ilhéus, Bahia, né? Acho que o pessoal não conhece muito aí como é que tá a obra aí, Adilson. Pode contar pra nós como é que tá sendo, nos atualizar aí, quem sabe? A obra aqui, ela tá, vou dizer assim, meio devagar ainda, mas não tá no processo, né? Não tá parada, mas tá. Tem grupo familiar aí, Adilson? Só na minha casa tem um grupo de família. Aqui, joia. É assim para tu trazer pessoas, né? Aham. Então, o povo marca, diz que vem, depois não vem. Então, porque eles não têm esse costume. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho aqui, entendeu? Sim. As pessoas, elas são mais resistentes. E aí você vai... São culturas totalmente diferentes, né, Adilson? A maneira das pessoas viverem e até de receberem a palavra. Acho que tu sente algo dessa diferença? Deixa eu ter uma trancadinha aí na... Ó, voltou. Adilson, tu tá me ouvindo agora? Oi. Sim. A gente tinha perguntado se tu sentiu essa diferença aí do Rio Grande do Sul agora aí pra cidade de Ilhéus, Bahia. É uma diferença muito... vamos dizer assim, muito grande, né, em relação daí, que o povo, eles parece que eles não, como o apóstolo falou, né, do Judá, desse nosso movimento aqui, do povo de Judá, né, e o povo aqui, eles são mais de não querer, vamos dizer assim, a verdade mesmo, né. Sim. Então eu faço alguns trabalhos aí, e convido as pessoas também, né, para o grupo familiar aqui, daí as pessoas até vieram, alguns, mas quando eles veem a verdade como muitos não aceitam, vamos dizer. Inclusive, eu faço trabalho também numa casa de recuperação, e você vê essa resistência, né? Então, eu vejo assim, é só com o tempo, com o trabalhar, com paciência, fazer eles ver de um outro ângulo, né, que eu sempre digo, né, falo para mim e falo para os outros, eu digo, olha, não adianta eu ter conhecimento da verdade, eu digo, Senhor, eu quero ter realidade dela, senão não me adianta eu ter conhecimento e não ter realidade. E o Senhor, o Senhor já te mostrou alguma estratégia para romper assim o crescimento, algo, o irmão já consegue ver alguma coisa? Sim, inclusive eu faço, como o povo não vem, né? Então eu vou. Então vou na casa de umas pessoas, eu vou numa congregação também, de uma outra congregação que as lideranças pediram, né? Eu apresentei o material e tal, comecei a fazer o estudo com eles. Então tu vê assim um rebanho desnutrido, né? O rebanho é bem desnutrido, não tem alimento. Até um dia um líder estava falando comigo e murmurando, né, que o rebanho não vai, que as ovelhas não vão e tal. Aí, na hora, assim, não sei se eu falei para ele, irmão, como é que as ovelhas vão vir se não tem alimento? Né? Então, precisa levar um alimento para as ovelhas.
E aí eu comecei esse trabalho com eles lá, e aí começou, parece que, a florar, né? Só que aí bateu, vamos dizer assim, não sei se é inveja ou ciúmes das lideranças, aí eles quiseram cortar o meu horário, que era todas as terças-feiras, 7 horas, né? Aí eles reduziram o meu horário para 10 minutos, 15 minutos. Eu disse, olha, infelizmente não tem como eu fazer um trabalho, vocês veem como é que é, né? Não é meu trabalho. Eu disse, eu sirvo o Senhor, então a igreja é do Senhor Jesus. Está lá em Mateus, né? O Senhor diz a minha igreja. E aí eles, nos outros dias, eles praticamente não têm membros, né? Eles não vão. Aí quando o povo começou a saber, né? Sabe, começa a dar aquele movimento. Aí o povo começou a ir, daí eles, né? Não, querem usar o meu horário. Tudo bem, eu disse, a igreja não... Adilson, né? Oi. qual foi a frente que tu viu que foi mais receptiva, assim, pelo pessoal? Foi a editora, foi a TV, foi o aplicativo? Não, foi os materiais, os livros. Uhum. Eu apresentei, assim, os livros, comecei com o Dano da Amargura, né? Porque aí você já faz uma leitura, vamos dizer, superficial, né? Aí, o primeiro impacto que dá, você já vê que ali o Dano da Amargura vem minando tudo, né? Que até eu digo assim, ó, irmão, eu falei para um irmão, né? Eu disse, olha, veja bem, se da liderança já sai aquela amargura, tu destila aquele veneno, é como você abrir um botijão de gás dentro da tua casa, ninguém fica, né? Então, eu disse, irmão, você já destila esse... E aí eu apresentei, né? Olha, você sabe, você entende, se nós formos buscar diretamente na Bíblia, você não vai conseguir entender o que ela causa, enfim, né? O porquê, a importância de liberar perdão, ou pedir perdão, enfim. E aí eles começaram a entender isso e, assim, o povo começou a se edificar, e daí um fala pro outro, e aí foi, né? Aí quando começou o crescimento, eles, vamos dizer assim, quiseram aproveitar a oportunidade, como tinha membros para eles, né? Sim. Mas daí eu só oro, né? E o importante é que eles ficaram com acesso aos materiais e com tudo isso, né, Dilson? Sim, eu vendi materiais. No caso, eles... É um povo, assim, bem... Como é que eu vou te dizer, assim... pouca condição natural, sabe? Financeira. Sim. Então, eu faço mais estudo, mas sempre tem um ou dois que compra, né? Sim, claro. Mas aí vendi bastante bíblias, assim, os livros, Dano da Amargura, vendi Cura Interior, vendi... deixa eu ver quais mais que eu vendi. Vários materiais. E até falando sobre a editora Vento Sul, puxando aqui para o Kleber, né? A gente teve um giro pelo reino falando sobre algumas feiras do livro em Erechim. Como que foi, Kleber, esses eventos aí? Na verdade foi abaixo de chuva, né? Porque foi bem no período aquele de maio, ali onde deu todo aquele temporal sobre o Rio Grande do Sul, ali, né? Então ela praticamente assim sumiu o povo dali, né? Porque era num local aberto, né? Era no meio de uma praça. Mas a divulgação foi feita, né? Então a gente fez bastante lá, bastante folders, né? Foi distribuído bastante, foi conversado com pastores de outras igrejas que vieram ali, veio bastante pastor de outras igrejas. Só que não deu para dar uma sequência assim, porque começou aquela chuvarada ali, e quando ela começou o pessoal não tinha recebido ainda ali, então eles, eu vou voltar no fim de semana aí. Sim. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Essa foi a segunda experiência de vocês, Kleber? Foi a segunda, né? No outro ano teve também? Não, foi a primeira. Foi a primeira. Foi a primeira. A outra foi acho que foi na pandemia que teve ali, aí a gente estava chegando aqui e a gente acabou perdendo tempo, assim, né? E agora não, agora a gente já está cadastrado lá, cada vez que vai ser feita a feira, vai vir um convite para nós, né?
Mas assim, só complementando a respeito, né? Teve uns pastores lá aí e aí eles disseram, eu vou contactar com os outros, aí eu vou te mandar uma mensagem para você vir falar conosco, né? Só que, sei lá, as pessoas não... É complicado, assim, porque quando bate o reino, assim, eles... E um pouquinho do que o Adilson falou ali, né? Também se levanta... E, na verdade, a nossa função como liderança, né? Eu tenho isso para mim, que é a alma, as almas, né? E em muitos lugares, assim, não é esse o objetivo, né? Mas amém. Algum dos materiais aí, algum dos itens da editora chegou a chamar a atenção dos pastores que você atendeu, Kleber? Teve algum livro? Na verdade, bastante assim, não vou te dizer um item só. Como a gente conversou com vários pastores ali, estava todo exposto ali os materiais, aí eles pegavam lá e davam uma olhada ali, cura, amargura, rejeição, aí as escolas também de pastor, de apóstolo, evangelista, aí as mulheres dos pastores vinham ali, já era mais sobre reciclagem, psique na areia, muitos começam a ir lá para o psique na areia porque já acham que tudo é psicologia, né? Então, não teve assim um item que as pessoas se basearam mais. Aí muitos, assim, a gente via que eles cruzavam, assim, as pessoas cruzavam, que é o esposo em modelação, que é né? As pessoas não têm o entendimento, mas olhavam ali, nem ir no índice para ver o que se tratava, né? Porque já fala lá né? Esposa em modelação, diz, isso aqui é uma igreja machista, aquela coisa e tal, né? E a gente não tinha muita oportunidade de conversar com as pessoas também, né? Sim. Mas saíram os materiais ali, graças a Deus, assim, mas não houve aquele romper ali que a gente tinha uma expectativa, né? Porque Deus é soberano em frustrar nós, né? Nas coisas. Mas o que foi feito, foi feito. Agora o resultado, só Deus sabe. O pessoal tá deixando boa noite. Tem várias cidades aqui participando, né? Temos Três Coroas, temos Canoas, também a cidade de Londrina com o presbítero Paulo Sanchotani, que daqui a uns dias nós teremos encontro microrregional, lembrando, né? Também Rondonópolis, Criciúma, Santo Antônio de Jesus e outras. É isso aí? Isso aí, o pessoal tá deixando boa noite. Ok, Josué tá de olho no Facebook também. E bora lá, né? Os presbíteros aqui não estão para brincadeira. A gente vai compartilhar agora sobre o culto mundial e eu anotei um versículo que foi liberado ontem, né? Acautela-te e aquieta-te. Não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, Heriberto. Tu pegou essa parte que falou esse versículo? Peguei. E eu tive uma experiência com isso quando era criança. Essa passagem falou muito comigo, né? Eu lembro que quando eu era criança, meus pais derrubavam, assim, uma mata, nós chamávamos de capoeira, para fazer plantação. Na época era bem comum, né? Isso não faz tanto tempo assim, mas já tive essas experiências. E os tocos fumegantes, depois que passava o fogo, né? Sobrava aqueles toquinhos assim, daquelas árvores que tinham sido derrubadas, e como passava o fogo, ficava jogando uma fumacinha, aquilo para cima, né? Saía uma espuminha ali daquelas madeiras que estavam ainda verdes, mas aquilo era insignificante também quanto à fumaça, também quanto à brasa, ou qualquer dano que aquilo poderia causar para a gente na lavoura trabalhando com aquilo. Olha a forma como Deus compara, né? Os inimigos que afrontam a obra única de Deus na terra, da qual graciosamente nós estamos inseridos, né? Então a gente ouve a palavra, o coração se anima, porque a gente vai muito por aquilo que vê, né? Assim como o exército de Israel olhou para Golias, mas Davi viu Golias como um toco fumegante, né? Naquela peleja ali. Sim. Então essa passagem me chamou a atenção por essa experiência, né? E de receber muita fé no coração aí pelo ministério de Deus através desse culto mundial de ontem. Com certeza, isso deu um ânimo, né? Pegar essas palavras. E são momentos difíceis, às vezes, que a igreja passa. O pessoal se pergunta, a divisão, vai ter mais uma depuração? E Sérgio,
essa próxima depuração, eu não sei se isso é pelo desânimo que pode vir do povo, ou se é por escândalo, ou se Deus não mostrou isso, não convém saber. Por que o ministério tem liberado nesse ângulo agora? Pela experiência que eu tenho, Deus não mostra a estratégia que ele vai usar. Ele só anuncia o fato, né? E a obra que ele vai fazer. Até para que a gente não venha atrapalhar e tentar produzir uma coisa humana depois, né? Sim. Então, mas o importante é que ficou bem claro na mensagem que Deus é que está cuidando de tudo, que a gente não consegue interferir, não consegue mudar, não consegue persuadir nada, né? A gente está aqui como meros instrumentos de Deus para seguir a direção dele. Sim. E na mensagem também, eu vou aproveitar que já o Sérgio está falando, né? Ficou no ar ali, irmão, a questão da estratégia, né? Que o irmão falou assim, vai ser no final, os irmãos vão entender qual estratégia que está sendo usada agora, mas de fato não foi falado ali na mensagem, mas dá para entender que essa união da religião com o mundo, né, a política mundana e a tentativa de instalar no lugar do Ministério da Palavra um representante que seja atraente, né, para a religião e para o mundo, seria mais ou menos isso? Hoje já está acontecendo isso em muitas organizações cristãs. É só você observar grandes organizações que têm assim número de pessoas. O mundo já está associado com o espiritual deles. Só que a igreja de Judá, ela é uma igreja que ofende o mundo e ofende a religiosidade. A própria presença da manifestação do conteúdo desse movimento ofende até os nossos irmãos das 10 tribos. Desconforta eles. Faz com que eles sintam a repelência da gente. E eu até digo mais, que a maior dificuldade de resistência, de adversidade que nós vamos ter é interno. Né? Já essa associação com o externo, ela até vai ser promovida pelo interno. Né? E não vai tomar, o externo vai tomar a iniciativa, o estrangeiro, não. Aqueles descontentes com a verdade e que não suportam ouvir a verdade, que é essa doutrina, né, que está em Timóteo, não, em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, eles não suportam ouvir a doutrina. E quando chega nesse ponto, eles querem destruir aquele falar para que eles possam estar mais em paz consigo mesmo. Porque Jesus diz, olha, vocês me odeiam porque a minha presença expõe vocês que estão nas trevas, né? Lembra? Sim. Então... E existem pessoas que estão nas 10 tribos que elas vão abraçar o Evangelho do Reino, porque os presbíteros trouxeram a situação, né, de que eles tiveram muita dificuldade de passar o reino para quem só tem a graça ainda, né? Existem pessoas lá no meio que vão querer o reino, ou como é que é lidar com essa situação? Eu até acho que vem bastante gente de lá. Assim, não a maioria, né? Mas tem muitas pessoas que estão aguardando o reino nesses lugares. E no momento que esse discurso entrar em conflitos explícitos, assim, vai haver uma decisão e Deus vai mover os corações para unir aqueles que realmente querem o reino de Deus, que não são muitos. É um pequeno rebanho. Não adianta a gente se iludir que nós vamos ter assim muitos membros aqui nesta igreja, como tem denominações aí no Brasil que chega a ter 100.000 pessoas. Não se iludam com isso. Vai ser 10 para 2, 10 para 2 mais ou menos, irmão? Ou para 1. Amém. Pois é, né? O que ficou para você aí que tá nos ouvindo, assistindo do culto mundial? Para mim ficou que não é pra gente temer. A gente muitas vezes não confia no Senhor. Aí vem esses momentos, a gente fica morrendo de medo, né? E abala aqui toda a estrutura, mas o Senhor trouxe uma palavra
para fortalecer isso, né, Sérgio? Só para complementar aqui a primeira parte ali, isso já está acontecendo aqui na igreja, mas os irmãos não têm percebido essas coisas. Mas eu creio que Deus vai ampliando a abertura dessas coisas, desses acontecimentos e os fatos que vão começar a ocorrer, vai dar uma conotação mais cristalina ao assunto. Mas isso que foi pregado em Isaías 7 já está acontecendo conosco. Sim. Vamos trazer a participação dos presbíteros também, né, Claro. em relação a essa palavra. Adilson, essa experiência com o culto mundial, né, e tudo isso que a gente está comentando. Essa experiência eu já tô tendo aí, né? Você estava falando, no caso de outra congregação. Então, quando tu vê que começa a despertar o interesse de algumas pessoas, não são todas, aí as lideranças ficam com medo de perder as ovelhas. Inclusive, eu disse para um líder, né? Eu disse, olha, as ovelhas não são tuas nem minhas, as ovelhas são do Senhor, né? As almas não são nossas. Né? E aí bateu aquele sentimento, eu creio, dentro deles, e eu estou orando por eles, né? Porque é só a graça. Então, quando eles viram que começou a despertar aquela coisa dentro das pessoas, né? Aí eles se sentiram meio assim, o cara vai roubar minhas ovelhas, né? Uma coisa assim que só misericórdia, né? E uma coisa que eu coloquei dentro de mim também, assim, como está aqui no versículo 4, né? O Senhor disse que é para nós nos acautelarmos. Eu comecei a fazer muitas perguntas para mim mesmo, me perguntar, essa situação, eu estou tendo cautela, né? Não só nesses versículos, mas em todos. Aí eu vejo aquela situação, por que está acontecendo isso? Porque o Senhor, aí uma frase que eu levo comigo todo dia, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Quem é o meu Criador? É Jesus Cristo. Então eu vejo aquele sentimento que quis se levantar dentro de mim, para me desanimar. Por quê? Aí eu começo a me questionar, por quê? Se o meu Senhor disse que é para eu ter bom ânimo, por que se levantou esse desânimo dentro da minha alma? Sim. Então vou mandar embora. E aí eu começo a trabalhar assim, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que, Senhor, é de ti? E aí eu começo, né? Não, eu sou imagem do Senhor Jesus Cristo, e aí, imagem e semelhança, então é uma luta, uma guerra dentro de mim, né? Porque muitas situações se levantaram aqui que, assim, eu até disse, Senhor, eu só não voltei para o Sul, foi no final do ano passado, porque quando eu decido, né, eu vim para servir o Senhor, e aí quando o Senhor me mostrou assim, eu tomei a decisão, me desfiz de tudo lá, e dentro de mim dizia assim, deixa as coisas aqui, se não der certo, tu volta, né? Uhum. E aí teve 4, 5 meses que eu estava aqui, aí passei por situações assim, ó, me vi como Davi perante Saul, perseguido, ameaçado, tive a experiência de José, tive a experiência de Jó, tive a experiência de Daniel na Cova dos Leões, tive a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego você não faz ideia, né? E aí eu vi que, né? Aí eu comecei a orar, e aí o Senhor me disse assim, me deu Ezequiel 2 também, né? Disse, meu filho, eu te coloquei no meio de um povo assim, vocês vão ler lá, né? E ele me disse, não temas. Aí eu comecei a dizer, não, se o meu Senhor disse que não é para eu temer, quem é que quer me fazer temer, né? E aí eu disse, se o Senhor que eu sirvo, diz lá em Mateus, ele diz, a mim foi dada autoridade e poder nos céus e na terra. Quem é o meu Senhor? Eu comecei a me questionar, né? Não, aí eu comecei... Aí é uma luta aqui dentro, uma guerra, né? Um terremoto dentro de mim. Eu disse, não, Senhor, eu quero ser um contigo. E aí, graças a Deus, assim, o Senhor vem me usando, assim, porque eu venho perdendo aquele amor próprio, né? De querer me autoproteger. Porque aí eu vi que só o Senhor podia me proteger, porque... E até fui perseguido, ameaçado, um pouco de tudo. Em cima desse comentário do Adilson, não sei se o medo, ministro, é uma da parte da estratégia para que haja esse afastamento ou essa busca pelas coisas do mundo, enfim, eu
peguei bem esse sentido da parte que falava sobre o medo, o temor. O medo sempre são manifestações humanas, palavras humanas, para desestabilizar a nossa credulidade em Deus, né? E o medo, ele nos enfrenta de várias maneiras e das mais diversas, né? Mas ali, duas nações bem mais fortes numericamente e também no aspecto bélico se uniram para dar aquele impacto de causar o medo para desestabilizar o emocional e a pessoa se perder naquilo que está fazendo para Deus. É muito comum o inimigo agir na vida de líderes espirituais, líderes da igreja, gerando aquele impacto dentro da alma que dá aquele suor frio, aquele pavor. Aquilo mexe naquela área que tu tá firmado por dentro, que tu tá na consistência com Deus, naquilo que tu te ampara. É ali que ele bate, né, para desestabilizar, e você então emocionalmente se agita, fica que nem aquelas árvores do bosque agitadas, tu não tem mais paz, os teus pensamentos não se organizam mais. E aí a pessoa fica vulnerável. Então aí o diabo que está na nossa carne entra para fazer um bloqueio e não permitir que o Espírito Santo te use mais. Como no poder do fluir do Espírito. Né? A gente segue o medo paralisa. O racionalismo, então. O medo paralisa e fecha os canais onde Deus está fluindo na nossa vida. Né? Então, no caso, irmão, sobre essa resposta sua, lá em Gênesis a gente vê o medo como uma consequência da desobediência. Então, até mesmo aqueles que estão firmados na palavra podem sucumbir se não colocarem a sobriedade no coração, né? A fidelidade do Senhor nas promessas. Nós temos um exemplo com Abraão. Deus mandou ele para Canaã e lá estava uma crise de fome, miséria total. E o que ele fez? Ele se desestruturou e desobedeceu a Deus. E aí usou a razão para decidir ir para o Egito, que lá tinha abundância de todas as coisas. E o que aconteceu? Se não fosse Deus, ele não seria o Abraão da Bíblia mais. Porque ele entregou a mulher para o faraó e Deus não permitiu que ele tocasse nela. E ainda, veja como Deus é amoroso, que nessas fraquezas e erros que a gente comete, o Senhor sempre nos socorre. Né? Como do Davi também foi para o lado dos filisteus para guerrear contra Israel. Foi exemplos, assim, por causa do medo. Sim. Então, se tem uma coisa nociva, é o medo. Sim. Só, não sei se cabe essa, entre parênteses aí, eu tive uma situação no meu trabalho, no final do ano passado, de coisas ilícitas. E aquilo começou a tirar a paz de dentro de mim. E aí eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor me deu 1 Timóteo 5, na parte 22, versículo 5, 22, na parte B. Lá ele disse, não te tornes cúmplices com o pecado de outro, mantenha-te puro. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? E aí eu tive que sair do trabalho. E aí que, vamos dizer assim, fui perseguido, aí foi um temporal na minha vida, assim, mas graças a Deus foi um mês, 2, assim, que foi muito traumático, vamos dizer, né? E foi ali que eu pensei até em retornar para o sul, vou embora. Né? Mas aí depois comecei a orar, assim, o Senhor começou a me firmar de novo e aí eu, assim, disse, ó, Senhor, eu estou aqui, se não for para te servir, então que me tire daqui, porque seja aqui ou em outro lugar, não vou ter paz, nem mesmo se não é te servindo. É verdade. O medo, eu creio que todo mundo tem experiências. Sabe, quando você recebe o impacto do medo, os heteus te dão um calor no peito, um calor que gera pavor, pânico. Não sei, cada um pode ter uma reação diferente,
mas é um ataque globalizado dos heteus em todos os pontos da mente. Sim. E as emoções realmente ficam se derretendo como manteiga sob o calor. E a pessoa perde a capacidade de ouvir Deus e confiar em Deus naquilo que já conhece. É uma coisa muito diabólica. Sim. Fica Eu paralisado. sempre chegando dentro de casa, assim, que não medo de sair pelas ameaças, né? Tava que nem Davi numa caverna de Adulão lá escondido, né? E orando, disse, nossa, uma hora vai romper. Aí quando eu abri assim de novo, daí comecei a sentir paz e confiança no Senhor, e aí o Senhor disse, eu te guardo na palma da minha mão. Amém. Irmão Kleber, tem algo sobre o culto mundial? Sim, é que foi hoje eu dei uma meditada um pouquinho mais nele, né? Ele é uma palavra muito profunda, assim, né? Que nos faz nós dar uma parada, assim, e refletir, né? Porque eu vejo que ainda existe esse medo, essa insegurança, né? Ainda nós estamos no caminho certo ou não, né? E eu creio, assim, que Deus tem uma misericórdia conosco, né? Porque foi falado, o irmão falou ali dos medos, que, na verdade, um abismo puxa outro, né? A gente tem essa experiência antes de chegar no reino, né? E, então, eu vejo que se nós começarmos a nos deixar levar por situações enganosas que vêm até nós, né? A gente vai começar a fantasiar o que não existe, né? E aí, quando vier aquela realidade, a gente vai se surpreender porque não era nada daquilo que a gente pensou, né? O irmão tem ministrado, assim, às vezes também, e faz parte, eu acho que um pouquinho disso aí, que nós estamos conversando, né? E muitas vezes a gente diz, eu já ouvi o Sérgio, mas não gostei. Não quero aquele cara lá, não quero saber dele, né? E um dia o Senhor proporciona tu conversar com o Sérgio e aquilo cai tudo, né? E assim não somos nós, né? Nós olhamos o medo e não queremos avançar. Mas, na verdade, a gente não pega a palavra como o Senhor nos ensina e nos diz, né? Que Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida, né? Então, nada, nenhum mal chegará na nossa tenda que sem a permissão dEle, né? E muitas vezes até Ele permite que venha alguma situação para testar se nós estamos firmados no quê. Perfeito, fechamos ali o tempo, olha só, faltando 1 minuto e meio para encerrar. Kleber fez o fechamento do Regar, culto mundial. Aproveitar aqui o engajamento, a audiência, o Pedro Santiago, Cachoeira do Sul, alô, microrregião 1, você que tá ouvindo aí, a excursão de Novo Hamburgo. Ele me avisou que o segundo ônibus faltam apenas 5 para completar, né? Tem 41. Tem 41 já que confirmaram, estão na lista de espera, mas falta apenas 5 para fechar esse segundo ônibus. Então, quem está na dúvida, chama logo, porque a empresa que reservou o ônibus, ela reservou ali, mas ela não confirmou. Então, se outra pessoa contratar esse segundo ônibus por um evento, perde-se aí, né, esse ônibus. Então, 5 pessoas aí da microrregião 1 que estão na dúvida, confirmem logo para o Pedro de Santiago. E não precisa ficar pensando, que é 5, já acabou, não vou nem chamar. Não, tá demorando para preencher esses 5 lugares. Não tenha medo, vai lá, ó. Tá o número na tela, área 519-8520-1525. Primeiro ônibus já fechou, tudo certinho. Agora o segundo, tem 41 que estão aguardando 5 pessoas para fechar o segundo ônibus e vai mais de 100 cachoeirenses para Novo Hamburgo no mês que vem, meus amigos. Chama o Pedro Santiago, acerta com eles, e quem sentir de ofertar a passagem está aberto também. Converse com o Pedro Santiago. A gente vai ficando por aqui, agradeço aos presbíteros que participaram. Muito obrigado, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade aí, que Deus tenha, nos avive aí, para que a gente permaneça firme nessa rocha aí que é Cristo, né? Aí, valeu, Kleber. Tchau, Adilson. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos aí, que Deus nos fortaleça a cada novo dia aí para sermos verdadeiramente testemunho dele, como ele diz na palavra, né? Que ele nos chamou para sermos testemunhos. E as situações que ele permite na nossa vida, no nosso dia a dia, é para nós testemunhar o poderio dele. Amém. Amém.
Obrigada, É isso aí. Adilson. Obrigado, Adilson. Sérgio. Boa noite aí, Deus abençoe a todos. Voltamos na semana que vem.